Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No próximo sábado temos mais uma edição do UFC, não é um UFC numerado de novo, mas temos lutas interessantes e o card começa um pouco mais cedo do que o normal. O card preliminar começa às 17 horas e o card principal às 20 horas, informações segundo o site oficial do UFC. E na luta principal teremos o Anthony Hernandes no peso médio, o 10º do ranking, enfrentando o 9º do ranking, que é o Roman Dolidze. Então vamos lá, repassar o card completo, os favoritos, o horário eu já falei e vale aqui o aviso também, né? Todas as cotações que eu trago aqui são da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você não tem sua conta lá e quer acessar essas cotações, as promoções, enfim, tudo que tem, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. É só você abrir sua conta e vamos lá, começando com a primeira luta da noite, categoria meio pesada, teremos Cody Brandage contra o Eric McConical. E essa luta foi confirmada, tipo, agora, faz 20 e poucas horas que confirmaram, então não tem ainda percentual nem favoritismo nas bolsas. Indo para a próxima, peso mosca, Gabriela Fernandes contra Julija Stoliarenko. A Gabriela é muito favorita, ela tem 79% de favoritismo, ela paga 1,24 e a Stoliarenko paga R$ 4,20. Na terceira, né? Terceira luta, meio médio, temos o Gilbert Urbina contra o Urus Magic, o favoritismo de 79% também. O Urus Magic paga lá na stake R$ 1,22 e o Gilbert Urbina 4,35. Na próxima luta, peso galo feminino, Joseline Edwards, 14ª do ranking, enfrenta a Priscila Cachoeira, a Pedrita, e o favoritismo é da Joseline Edwards com 75%, só favoritismo gigante, né? Ela paga 1,26 e a Pedrita paga 3,95. Na próxima luta, peso galo, temos o Elijah Smith contra o Toshiomi Kazama, e aqui o favoritismo é maior que as outras ainda, né? O Smith tem 86% de favoritismo, ele paga 1,12 e o Toshiomi Kazama paga 6,75. E na última luta do preliminar, temos no meio pesado o Julius Walker enfrentando o Rafael Cerqueira e o favorito é o Julius Walker com 84%. Olha o tamanho dos favoritismos nesse card, né? O Julius Walker tem 84%, paga 1,16 e o Rafael Cerqueira está pagando R$ 5,50. Entrando no card principal, peso médio, a gente tem o Christian Leroy Duncan enfrentando o Eric Anders e o favorito é o Leroy Duncan com 83%, ele paga 1,17 e o Eric Anders 5,20. Na próxima luta, peso galo, temos o brasileiro Jean Matsumoto enfrentando Miles Jones e o Matsumoto é favorito com 74%, ele paga 1,30 e o Miles Jones paga 3,55. Essa é uma das lutas que eu mais tenho interesse em assistir, né? Eu vou falar das lutas que, enfim, eu acho pertinente, né? A gente tem o Jean Matsumoto vindo de derrota, porém, antes dessa derrota, ele tinha vencido duas lutas, né? A estreia dele no UFC por finalização contra o Dan Argueta ali no segundo round e a outra luta ele venceu o Brad Katona, que é um cara duro, né? E ele venceu ali na decisão unânime. Ele entrou no UFC via Contender Series, quando ele também venceu numa decisão. E a luta mais recente, que foi contra o Rob Font, ele perdeu na decisão dividida. Rob Font, que é um cara bem complicado, ele acabou perdendo ali na decisão dividida, lutou bem, né? Conseguiu diversas quedas, conseguiu conectar bastante golpe, mas acabou ali perdendo. Agora ele enfrenta o Miles Jones, que não é um cara tão fácil, né? Um cara que tem 15 vitórias, 3 derrotas, vem de derrota numa decisão unânime para o Felipe Lima, né, em dezembro do ano passado, porém antes ele tinha vencido o Douglas Silva de Andrade na decisão e tinha vencido também na decisão o Cody Gibson, tá? Então é um cara que tem uma derrota ou outra ali, mas é um cara que tem 2 bônus de performance, um cara que, querendo ou não, nas últimas 3 lutas venceu 2, né? Então é um cara aí que o Jean Matsumoto deve vencer, né? Eu concordo com o favoritismo, acho ele o melhor lutador, concordo até com a proporção ali, né? Realmente tá uma proporção grande para ele, mas o Miles Jones não é um peixe morto, né? É um cara aí que oferece os riscos, mas eu acho que o Jean leva e torço para que leve, né? Acho ele um cara aí que tem um futuro, parece, né? Tem um futuro aí muito bom, então torço para ele. E aí, na próxima peso pena, temos o André Fili contra o Christian Rodrigues, mais o favoritismo grande, quase não tem luta com menos de 70% de favoritismo, né? O que é realmente impressionante. A gente tem o Christian Rodrigues com 70%, ele paga 1,38 lá no stake e o André Fili 3,5. E depois no peso palha temos a Angela Hill, 12ª do ranking, enfrentando a Yasmin Lucindo, e a Yasmin é favorita e com
65%. Essa talvez seja o menor favoritismo, né? Pelo que eu tô olhando aqui, o menor favoritismo é 65%, que é aí para Yasmin Lucinda. Ela paga 1,49 na stake e a Angela Hill tá pagando 2,63. Se a gente for olhar as lutas recentes, né? A Angela Hill perdeu a penúltima luta, que foi contra a Tabata Hit, né? E a última ela venceu a Kathleen Souza. Então, das últimas 4, a Angela Hill venceu 3, né? O que chama atenção, porque ela tem muita luta no UFC e continua performando bem, né? Então ela venceu a última contra a Kathleen, perdeu a penúltima para a Tabata na decisão unânime, porém antes ela tinha vencido a Luana Pinheiro por finalização e ganhado até o bônus de performance, e antes ela tinha vencido a Denise Gomes. Então pegou aí um monte de brasileira, né? E vai lutar de novo. Ela tem um cartel de 18 vitórias e 14 derrotas. Então você olha o cartel e fala, é mais ou menos, mas na verdade ela já lutou com todo mundo, né? Então vem numa fase boa. Já Yasmin perdeu a última na decisão unânime para Amanda Lemos, porém, antes dessa derrota, ela tinha vencido 4 lutas seguidas, inclusive até ganhando um bônus de performance por ter finalizado a Poliana Viana. Então, a Yasmin está numa fase melhor, né? E talvez por isso, né, por uma questão de momento, mesmo a Angela Hill sendo uma adversária dura, ela aparece como favorita, tá? E é isso, né? Vamos torcer aí para que dê tudo certo, mas como eu falei, é a luta mais entre aspas, parelha, porque 65% não é tão parelho, né? Depois, penúltima luta, peso galo, Odd Osbourne enfrenta o Steve Erzeg e o Steve Erzeg tem 82% de favoritismo, ele paga 1,19 e o Odd Osbourne 4,90. Lembrando que o Park, né, o coreano que lutou no último UFC, era para enfrentar o Steve Erzeg, enfim, tivemos algumas mudanças aí, tá? O Odd Osbourne chegou aí para enfrentar, então tá bastante azarão aí, né? 82% Erzeg é bastante coisa, não tem nem muito o que comentar aqui, né? O Steve Erzeg é aquele cara que chegou a disputar o cinturão com o Pantoja, mesmo estando lá atrás no ranking, porque o Pantoja não tinha que enfrentar. Ele perdeu pro Pantoja na decisão unânime, e aí depois ele acabou sendo nocauteado no primeiro round pro Kai Kara France, e depois ele perdeu na decisão pro Brandon Moreno. Então, ele fez ali 6 lutas no UFC, venceu as 3 primeiras, ganhando 2 bônus de performance, e depois emendou 3 derrotas seguidas. Mas, ele emendou 3 derrotas pegando o campeão e depois 2 caras do top 5, né? Do topo. Então, também não dá para julgar muito e falar, o cara é ruim, isso aqui. Tanto é que ele tá bem favorito aí e continua prestigiado, né? Ele perdeu, mas perdeu para nomes muito grandes e, querendo ou não, ele deu um salto muito grande, né? Eu acho que nem é tão positivo. Beleza, teve oportunidade pelo cinturão, podia ter sido campeão, mas queimou etapa, né? E às vezes isso pode atrapalhar ele, né? Enfim, uma luta aí que ele deve vencer, tá bem favorito. E na luta principal, no peso médio, temos o Anthony Hernandes, que é o 10º do ranking, enfrentando o Roman Dolidze, que é o 9º. Então, 9º contra 10º tá bem perto, mas o favoritismo não tá tão parelho, né? O Anthony Hernandes tem 75% de favoritismo, ele paga 1,28 lá no stake, e o Roman Dolidze tá pagando aí 3,70, então tá bem diferente aí, né? A proporção. O Anthony Hernandes tá com muita coisa de favoritismo. O card inteiro, né? Realmente, se tiver zebra aqui, qualquer zebra que tiver vai ser grande, né? Porque os favoritismos estão tem muita diferença, né, entre favorito e azarão. Enfim, se a gente for pegar o Anthony Hernandes, que tem 75%, como eu falei, ele não perde desde 2020, né? Quando ele perdeu para o Kevin Holland por nocaute no primeiro round. Depois dessa derrota, ele venceu o Rodolfo Vieira por finalização, né? Pois é, vocês lembram disso, né? Ganhou bônus de performance. Aí ele venceu o Josh Friend na decisão unânime. Aí ele venceu o Marc-André Barriault por finalização no terceiro. Aí ele nocauteou o Shabazin no terceiro round. Depois ele finalizou e ganhou bônus de performance o Roman Kopilov, que lutou com o Borrachinha agora. Depois ele nocauteou no quinto round o Michel Pereira e também ganhou bônus de performance. E na mais recente ele venceu na decisão unânime o Brandon Allen. Então vem aí voando há muito tempo, né? 14 vitórias, 2 derrotas, bastante prêmio, nocaute, finalização, enfim, é um cara muito bom, né? Eu já falei bastante desse cara, já elogiei bastante, achei realmente um cara muito, muito bom e concordo com o favoritismo, né? Já o Roman Dolidze é um bom lutador também, tem um cartel que chama atenção, né? 15 vitórias e 3 derrotas, aliás, o cartel é quase idêntico, né? Vem de 3 vitórias, né? Ele venceu na última luta o Marvin Vettori na decisão, tinha ganho ali do Kevin Holland por nocaute, logo no intervalo, né? De um round pro outro, e tinha ganho ali também do Anthony Smith. E voltando mais 2 para trás, ele tinha 2 derrotas, uma pro Imavov na decisão
decisão majoritária, e uma para o Marvin Vettori na decisão unânime. E se a gente volta mais ainda, ele tinha 3 vitórias seguidas com 3 bônus de performance, né? Ele tinha um bônus por nocautear no segundo round o Jack Hermansson, um bônus por nocautear no primeiro round o Phil Hawes e um bônus por nocautear também no primeiro round o Kyle Daukaus. Então, assim, é um cara que tem bastante vitória, tem ali esses 3 bônus de performance, tem uma trocação realmente interessante, né? Tem alguns nocautes ali no primeiro round, é um cara perigoso, porém o fluff, né? O Anthony Hernandez, cara, ele aguenta porrada, ele aguenta pressão, é um cara que oferece riscos ali, consegue nocautear, tem muito risco ali também no grappling, né? Na luta agarrada, é um cara, assim, durável e que aguenta o que você vai oferecer ali. Então, se você é um cara que, como o Dolidze, tem um perigo na trocação e tal, tudo bem, tem experiência ali, né, fez a última luta de 5 rounds e tal, então também aguenta, né? Mas, cara, sinceramente, eu acho difícil ele vencer o Anthony Hernandez, tá? Eu boto bem mais fé no Anthony Hernandez, tem muitas quedas, né? A defesa de quedas do Dolidze não é tão boa, ele tem 33% de defesa de queda, então, se a gente junta, né, a velha história da fome com a vontade de comer, o Dolidze provavelmente não vai conseguir manter a luta em pé, vai tomar muita queda e deve ser controlado ali bastante, e o Anthony Hernandez deve às vezes achar ali a finalização. Então, assim, existe o risco, lógico, toda luta existe, né? A gente nunca enxerga uma luta com 100% de favoritismo para alguém. Então, tem a chance do Dolidze? Tem, né? Pode nocautear? Pode ganhar mais um bônus de performance para nocautear? Pode, mas não é o mais provável. O mais provável é que o Anthony Hernandez consiga usar a sua trocação ali. Aliás, ele tem até mais volume de golpe que o Dolidze, e no final das contas toma um golpe ou outro, mas geralmente ele aguenta, se vira e aí vai fazer o jogo dele. Ele tem uma média de quedas tão alta quanto a do Merab, para vocês terem ideia, né? Então, assim, é muita queda que ele usa no jogo dele, e através desse jogo ele desgasta o adversário e aí vai para as tentativas de finalização, que ele também tem uma média muito alta, e deve às vezes ali acabar conseguindo encontrar uma finalização, às vezes um ground and pound, enfim, coisa do tipo. Então, concordo com o favoritismo e até mesmo com a proporção. Acho que ele deve vencer e deve subir 1 ou 2 posições, né? Porque o 10º contra o 9º não deve mudar tanto, mas evoluir ali no ranking ele vai, né? Então é isso. No geral, um card razoável, tá? A luta principal eu acho uma luta legal. Steve Erceg é legal de assistir contra o Ozzy Osbourne. Tem nomes brasileiros, né? Tem Yasmin Lucindo ali. O Jean Matsumoto é uma das lutas que mais me interessa. O Christian Leroy Duncan é um cara bom de trocação ali, é legal de assistir, apesar de o Eric Enders, que vai lutar com ele, ser um cara muito amarrão, né? Ali tem o Rafael Cerqueira, né? Tem a Pedrita, então tem a Gabriela Fernandes, tem um nome ou outro ali. No geral, não é um card que eu espero muita coisa, né? Sinceramente, espero ali um card nota 6 ali, realmente não tô com uma expectativa muito grande, mas geralmente quando isso acontece, a gente se surpreende. Espero que seja assim dessa vez também, né? Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do card, se gostou, não gostou, vai assistir, não vai nem assistir, só vai ver o vídeo de resultado, enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!